Olá, muito bom dia a você, conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim, agora para a gente falar de clima e tempo. E você que está com a gente no YouTube, não se esquece de se inscrever no canal e de mandar suas perguntas também ao longo da nossa conversa aqui, que lá na parte final a gente leva a sua pergunta, leva a sua dúvida para o Heráclio Alves, meteorologista lá do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia. Aliás, Heráclio já está aqui com a gente, seja bem-vindo, meu amigo, obrigado por nos ajudar a entender um pouquinho mais de clima e tempo. Temos aí duas situações, ou três situações importantes, a passagem de uma frente fria, levando uma certa umidade aí para algumas regiões, principalmente do sul e sudeste do país, mas atrás dessa frente fria tem uma massa de ar frio que vai derrubar as temperaturas e pode até provocar geadas. Além disso, temos também a consolidação da estiagem ali naquela faixa central do país. Tudo isso a gente vai conversar agora com o Heráclio. Seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Heráclio. Vamos começar aí com essa expectativa de frio. É uma massa fria importante que pode, de fato, derrubar as temperaturas, Heráclio? O que você me diz? Seja bem-vindo. Obrigado, Alex. Olá a você, olá a todos que acompanham Notícias Agrícolas. Exatamente, tem uma frente fria, Alex, que está avançando aqui pela região sul do país, como a gente observa aí na imagem de satélite, as últimas imagens de satélite nessa manhã de segunda-feira, de toda essa nebulosidade, né, avançando aqui desde o Paraguai, passando aqui sobre Santa Catarina, Paraná, e deslocando aqui, prolongando aqui pelo oceano. Associado a essa frente fria, tem esse canal de umidade, né, que é essa área mais convergente, esse ar mais quente e úmido, que avança aqui desde a região norte, passando sobre a Bolívia, Paraguai, Mato Grosso do Sul, e conectando-se a essa frente fria, ela vai potencializando essa nebulosidade e, consequentemente, essas pancadas de chuva, né, principalmente ali sobre Santa Catarina e o Paraná e até o sul do Mato Grosso do Sul. Nas últimas 24 horas, né, entre ontem e hoje, essa frente fria avançou aqui pelo Rio Grande do Sul, trazendo aí volumes bastante expressivos ali em algumas localidades, né, com acumulados superando aqui até os 50 milímetros, como a gente observa aqui, os acumulados das últimas 24 horas, principalmente aqui na região do Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E com o avanço, né, com o deslocamento dessa frente fria, como você mesmo mencionou, aí entre a região sul e o sudeste, o oceano adjacente, ela vai dando espaço a essa massa de ar mais fria e seca que vem logo após a passagem desse sistema da frente fria. Então, essa pouca nebulosidade é bem associada a esse ar mais frio e seco, ou seja, e com isso ocasiona um céu com poucas nuvens, né, sem chuvas, e queda nas temperaturas, né? Hoje, a máxima prevista para essa faixa mais ao centro-sul do Rio Grande do Sul, Alex, deve ficar na casa aí dos 18, não deverá ultrapassar aí os 20 graus, né? Hoje pela manhã a mínima ficou na casa dos 10 graus, mas a tendência no decorrer do período, em alguns pontos até cair um pouco mais, mas a máxima hoje não deve ultrapassar os 18 a 20 graus nessa região mais a faixa centro-sul do Rio Grande do Sul, Alex. Muito bom. Heráclio, vamos olhar então um pouquinho dessas chuvas, né? Como é que está o comportamento? Enfim, o que a gente tem visto é que voltou a chover na faixa sul do país, né? Principalmente ali no Rio Grande do Sul, mas tem uma chuva concentrada lá em cima também, que é bom para o pessoal lá de Roraima, que está avançando com o plantio, com o desenvolvimento das lavouras de soja por lá, né? Exatamente, Quando a gente olha o que é o normal para o mês de maio, até para entender um pouco mais, né? Então, quando a gente vê essa faixa central, isso aqui é a normal, ou seja, o normal, a climatologia do mês de maio em relação às chuvas. Essa área central e da região centro-oeste, área também do sudeste, entre amarelo, esse tom de amarelo e vermelho, isso indica a redução das chuvas, ou seja, com chuva que não deve ultrapassar aqui os 60 milímetros ao longo do mês de maio. Então, é o período que normalmente a chuva fica bem mais escassa nessa área. Na região sul, com os acumulados aqui, seria o normal em torno de chega aos 200 milímetros durante todo o mês, que cobre praticamente toda a região sul. Alguns pontos, essa faixa mais do centro-sul do Mato Grosso do Sul e áreas também de São Paulo. E grande parte da região norte do país, áreas também do extremo norte da região nordeste e toda a faixa leste da região nordeste. Então, são essas áreas onde no mês de maio ainda ocorrem essas chuvas, e algumas áreas até que é o principal período chuvoso, principalmente aqui na faixa leste, nordeste e na parte mais ao norte
da região norte. Quando a gente olha as chuvas que vêm ocorrendo nos últimos dias, nas últimas 24 horas, como eu já mencionei aqui na região sul do país, associado principalmente à passagem dessa frente fria e dessa massa de ar mais quente e úmida, né, e instável, que avança ali entre Bolívia, Paraguai, chegando até a região sul do país, e potencializou, intensificou essa nebulosidade e, consequentemente, as chuvas. Na região norte, né, os acumulados maiores ficaram principalmente ali entre o Acre, áreas do Amazonas e aqui Roraima, principalmente dessa faixa mais ao norte da região norte do país, e na faixa leste, ali, principalmente entre a Bahia até o estado de Alagoas, com chuvas mais significativas nas últimas 24 horas. E toda essa região central, né, praticamente não teve chuva nesse período, tanto na região centro-oeste como também em áreas do sudeste, como São Paulo, grande parte de Minas Gerais, Espírito Santo e também do Rio de Janeiro. Ou seja, o histórico está sendo seguido aí, então, Heráclio, dá para dizer isso? Isso mesmo. Quando a gente olha as chuvas que ocorreram entre sexta e domingo, né, então, esse acumulado dos últimos 3 dias, veja que a chuva ficou bem concentrada aqui no sul do país, na faixa norte e nordeste. E toda essa porção central, praticamente sem chuvas, ou aquelas que ocorreram com um volume muito, muito baixo, né, abaixo de 2, 3 milímetros, que praticamente não se vê aqui no mapa. Dos últimos 10 dias, ou seja, desde o finalzinho do mês de abril até o dia 7, ou seja, até ontem, ficou bem concentrado também na região sul e na região norte, e na faixa mais litorânea, aqui entre a Bahia e o estado de Alagoas. Essas áreas aqui entre o norte de Goiás, áreas de Minas Gerais e também ali Espírito Santo e Rio de Janeiro, foram as chuvas que ocorreram bem no finalzinho de abril e no início de maio. De lá para cá, praticamente não teve mais chuvas nessas localidades. Quando a gente vê aqui dos últimos 5 dias, teve essa área bem mais seca nessa região aqui mais central do país. E às vezes acumulados na região sul, por exemplo, principalmente no Rio Grande do Sul, considerando as chuvas dos últimos dias, né, entre sexta e ontem, já superou aí, algumas localidades já superaram aí até os 150 milímetros em algumas áreas, ou seja, esse início de maio tem sido, de certa forma, com uma certa regularidade das chuvas ali, principalmente na região sul do país, principalmente o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, Alex. Essa estiagem, ela se estabelece ao longo de maio e persiste, ou pelo menos tende a persistir ao longo dos próximos meses, Heráclio? Principalmente aqui na região central, né, Alex? Isso, na região central, isso mesmo. Isso, é a condição normal para esse período. Então, maio, a gente vê como já começa o período mais seco, né, nessa região central. Quando a gente vai para junho, o normal se vê que potencializa, intensifica ainda mais a secura, principalmente aqui entre Goiás, Minas Gerais, toda essa região do Mato Piba, né, bem mais seco, ou seja, além da poucas chuvas, tem a umidade que baixa bastante, já começa a ficar bem mais baixa a partir do mês de junho, né, chegando a índice aí na casa dos 25%. A elevação das temperaturas no período da tarde, principalmente por conta da pouca nebulosidade, ou seja, pelas manhãs teremos manhãs mais frias, né, então, se aproximando do inverno, então as temperaturas pela manhã ficam bastante baixas, mas no período da tarde elas se elevam bastante, somado essas altas temperaturas, vem a umidade baixa e a vegetação mais ressecada, e aí vem aquela preocupação justamente com as chances, né, potencializa, né, a chance de focos de queimadas durante esse período nessas regiões, pois Alex. Muito bem. Isso é o histórico, né? A situação... Exatamente, um diagnóstico, né? Isso, então, do que pode acontecer. Isso. E a gente vê que a realidade já está se enquadrando ao histórico aí. E esse padrão já vem se configurando, portanto, principalmente ali naquela faixa central do país. Se a gente olha um pouquinho mais adiante, os próximos 15 dias, Heráclio, essa tendência ela se consolida? Olha, partindo só para essa semana, muito rapidinho. Vamos lá. Né, se a gente vê para hoje, né, se vê que essa previsão de chuva, isso aqui é o acumulado de chuva previsto para as próximas 24 horas, ou seja, até hoje à noite, seria bem associado aqui à frente fria, ali ainda na região sul do país, né, até áreas do Mato Grosso do Sul, na faixa litorânea do Nordeste, ali entre a Bahia até Pernambuco, isso aqui bem mais associado nessa umidade, esses ventos que sopram aqui do oceano, trazendo mais umidade, que é bem característico dessa época do ano também. E ao norte é também associado àquele calor e da alta umidade, né? Então deixa aquela região com bastante chuva, principalmente ali entre o Acre, passando pelo Rondônia, Amazonas, até ali o extremo norte do Pará. Nas próximas 48 horas,
Então, até amanhã, você vê que, à medida que a frente fria ela vai deslocando pelo oceano, ele vai mantendo ainda uma certa chuva, certa nebulosidade, com chuva na faixa leste ali de São Paulo, Rio de Janeiro. Isso, ao longo da semana, ele vai se estendendo, chegando até, avançando, chegando até ali o sul, até o sul da Bahia, causando algumas chuvas ali, principalmente do Espírito Santo, sul da Bahia, mas fica algo bem mais restrito à faixa leste, ele não se prolonga, né, entre a faixa do interior do país, ou seja, é bem aquele padrão ali do outono, né, inverno, já deixando essa região bem mais seca. A mudança é perceptível, né? Antes se fazia um corredor de umidade entre o norte e o sul, e esse corredor ia varrendo toda essa faixa central. Agora já não tem mais isso, né, Heráclito? Exatamente, então aquele canal de umidade, né, que se formava desde a região norte, cruzando praticamente todo o país, se conectava aqueles sistemas frontais, aquelas frentes frias que avançavam pelo leste, né, da região sudeste, região sul, e você já não percebe mais isso durante o outono e inverno, ela fica bem mais, as frentes frias elas avançam pelo sul, deslocam pelo oceano, e aí a chuva, e aí intensifica justamente esses ventos que vêm do mar, né, mais e ocasiona essa chuva mais próxima ao litoral, mas não são chuvas volumosas, o impacto maior vem mais em relação às temperaturas, né, o que a gente vai ver logo em seguida. Mas na região norte, você vê que toda a região norte do país, ali, principalmente entre Amazonas, Acre, até o norte do Pará, Roraima também, principalmente, e na faixa bem litorânea, ali, que é o centro da Bahia, ali, entre Recôncavo Baiano, a região nordeste, só chamando a atenção ali para a região nordeste da Bahia, que é um período mais chuvoso e é um período bastante produtivo ali durante essa época, né, com aquela região ali essa parte do nordeste que tem a produção de feijão, algodão, milho nessa época do ano. Então, principalmente ali no mês de maio, mês de junho, é uma região bastante produtora. Quando a gente vê o acumulado ao longo de toda a semana, pelo menos até sexta-feira, a gente vê que a chuva fica bem mais concentrada em termos de acumulados. Na região norte do país, com acumulados superando aí até de 150, 200 milímetros, pontualmente ali entre o estado do Amazonas e do Pará. Na faixa litorânea ali do Nordeste, especialmente entre a Bahia até Alagoas, com alguns acumulados mais significativos. E na medida que vai avançando essa frente fria, você vê que ela pega essas chuvas aqui Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, isso aqui considerando entre hoje e amanhã, mas ao longo da semana ela vai ficando bem mais restrita na faixa leste, ali, de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo até o sul da Bahia. Vendo um pouquinho mais adiante, ou seja, para os próximos 15 dias, pelo menos até o dia 16, a gente vê toda essa porção central do país, né, com pouca ou nenhuma chuva, né, e as chuvas que ocorrem um pouco mais fraca. Como tinha mencionado antes, Alex, ali entre o norte de Goiás, sul da Bahia, norte de Minas Gerais, pode ocorrer ali entre o final de semana, esse próximo final de semana, fazer um pequeno corredor de umidade, que é reforçado pelos ventos, um padrão de ventos em 500 milibares, ou seja, em torno de 5 mil metros de altitude, pode formar um canalzinho de umidade ali entre o norte e a região sudeste, porém, em relação às chuvas, são muito pontuais e passageiras, né? Não deve ter algo muito significativo. No sertão nordestino, também com pouca chuva durante esse período, fica bem mais restrito à faixa litorânea. E na região sul, a gente vê aqui um pouco mais seco, ali para o Rio Grande do Sul, ou seja, semana com o avanço da frente fria, vai dando espaço, esse ar mais frio e seco, vai deixando aí um período mais seco durante essa semana. E a concentração bem maior ali na faixa norte do país, né, com os acumulados mais significativos naquela área. Para os próximos, pelo menos até o dia 20, 24, a gente vê uma redução em relação ao volume de chuva também na região sul, ficando um pouco mais restrito ali entre o Paraná, Santa Catarina e áreas do leste de São Paulo e do Rio de Janeiro, mas é bom chamar a atenção, Alex, porque é um período que muda muito esse período de transição, as coisas acontecem entre período de 24 a 48 horas, então, como é um período mais longo, ali, entre o dia 15 e o dia 24, algo pode mudar, ainda principalmente ali sobre a região sul do país, onde os sistemas frontais começam a avançar com mais frequência, né, quebrando até esse bloqueio aqui na região central do país, não com chuva na região centro-oeste, mas até possibilitando o avanço desse sistema para a região sul, dando uma persistência aí das chuvas ao longo desse período. Muito bom.
Vamos dar uma olhadinha como é que vai ser ou como deve se comportar essa massa de ar frio, Heráclio? Só para entender como é que ela vai se deslocar sobre as áreas ali do sul do Brasil e onde exatamente a gente vai ter risco de geada, pode ser? Exatamente, é. Então, ao longo da semana, ou seja, hoje, entre hoje e amanhã, já tem essas áreas em azuis, indica que esse primeiro mapa indica áreas com maior declínio das temperaturas entre hoje e amanhã, ou seja, teremos um declínio na casa de até 8, 10 graus, nessa região aqui entre o norte do Rio Grande do Sul, áreas de Santa Catarina, e a mínima para amanhã, prevista para amanhã, principalmente nessa região, fica na casa aqui dos 3 a 4 graus, principalmente na Serra Gaúcha Catarinense, e praticamente toda a região sul do país com temperaturas bem baixas durante de amanhã, mas chama atenção também, o que aumenta justamente essa chance de geada aqui na Serra Gaúcha Catarinense, essa possibilidade de geada, principalmente essas áreas bem mais serranas, o que pode até bloquear ou impedir até essa formação da geada mais intensa seria a umidade, ou seja, na medida que a frente fria está avançando aqui sobre o oceano, ele traz uma umidade, né? Ele vai trazendo uma umidade aqui para essa faixa mais a leste da região, e com isso intensifica, pode trazer alguma nebulosidade, e com isso ele bloqueia, né, essa formação de geada, ele impede essa formação de geada, mas nas áreas serranas a chance já aumenta bastante. Na quarta-feira, a gente vê que as temperaturas caem ainda mais nessa região aqui entre Rio Grande do Sul, Santa Catarina, até áreas também do Paraná, mas nessas áreas mais serranas pode chegar na casa aí dos 2 a 3 graus, o que aumenta ainda mais nessa formação, essa área de formação, potencializa um pouco mais essa formação de geada nessas áreas, né? Ele não amplia muito a área, mas ele potencializa, pode chegar até alguma geada moderada nessas áreas aqui, bem nas áreas mais serranas. E na quinta-feira, ele até amplia um pouquinho mais até o sul do Paraná, principalmente nessas áreas onde a temperatura pode cair um pouco mais. Na medida que a frente fria ela se desloca, ela vai dando espaço, vê que essas áreas desse azul, desse cinza e azul mais escuro, indica justamente a área onde a temperatura fica mais baixa. Então, na medida que o sistema vai avançando, deslocando, né, entre o sudeste e o oceano ali, ele vai dando espaço a essa massa de ar fria e seca nessas áreas. Então, e a partir entre sexta e sábado, né, então já começa a diminuir bastante, porque já começa a aumentar a umidade e o calor nessas áreas ali do sul do país, Alex. Ô Heráclio, mas pelo que eu estou vendo ali, vai ficar mais concentrado então nessas áreas mais altas, nas serras mesmo, essa geada moderada, essa geada um pouco mais forte, sem grandes riscos então para lavouras, aparentemente. A formação de geada vai ficar bem mais concentrada nas áreas serranas, né? Nas outras áreas já bem menos, porque tem um aumento da umidade, então a temperatura cai, mas não cai o suficiente para que tenha uma formação de geada. Mas ela deve ficar bem mais concentrada nessas áreas serranas mesmo aqui entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Você vê que bem mais nessas áreas de tons de verde mais claro, indica aí, ou seja, verde mais escuro, indica aí que tem uma possibilidade até por conta da temperatura, né? Mas também tem a condição de algum nevoeiro durante a manhã, tem bastante nevoeiro durante a manhã por conta do aumento da umidade, e aí ele praticamente impede, né? Ele bloqueia essa formação dessas geadas. E o pico do frio deve acontecer entre quarta e sexta-feira, é isso? Entre quarta e quinta-feira. Na sexta-feira já começa a ter uma melhora, já na sexta-feira. Muito bem. Então fica o alerta aí, muito provavelmente sem grandes riscos para as áreas produtoras do Rio Grande do Sul, mas um alerta para uma queda de temperatura que pode começar a ser registrada já na próxima quarta-feira. Já está começando a cair a temperatura, principalmente no Rio Grande do Sul, certo, Heráclio? Exatamente. Então, hoje no Rio Grande do Sul, nas áreas serranas, já chegamos ali com temperatura na casa ou melhor, no extremo sul, na fronteira com o Uruguai, chegamos na casa dos 10 graus. Então, para amanhã, que é essa área aqui em azul, cinza e azul, mas para amanhã, você vê que amplia, né? Ele mantém essas áreas bem mais frias, mas as temperaturas mais baixas estão previstas justamente para essas áreas serranas, né? Então, com temperatura chegando na casa aí dos 3 a 4 graus, e aí aumenta, sim, a chance de formação dessas geadas. Muito bom. Vamos então às perguntas dos nossos internautas, pessoal acompanhando a gente aqui pelo YouTube, obrigado pela participação. E gostaria de reforçar que aqueles que quiserem participar, é só se inscrever no canal ali, e peço também que vocês
deem o seu like, o seu joinha aqui pra gente, para que essa informação ela possa se expandir e, obviamente, acesse o sininho ali para que sempre que tiver o Heráclio conversando aqui com a gente, você seja alertado. Eu começo com a pergunta da Eliana Miguel. Bom dia, quando terá chuva no noroeste de São Paulo? Aqui está muito seco. Pelo jeito, o noroeste de São Paulo já começou a fazer parte dessa área de estiagem já, então, né, Heráclio? Ela está reclamando de falta de chuva lá? Exatamente. Então, essa parte mais noroeste de São Paulo já está dentro do período mais seco, né? Então, Eliana, para essa semana, ou pelo menos até o dia 25 de maio, que é o período mais longo que a gente consegue observar em termos desse tempo médio, né? Então, a chance de chuva já é bem pequena. Entre hoje e amanhã pode ter alguma chuva mais passageira, mas nada muito expressivo naquela região ali do noroeste de São Paulo. Noroeste de São Paulo, o Triângulo Mineiro, né? Toda aquela região ali, até chegando aqui de sul de Goiás. Então, a chance de chuva ali já é bem menor, tá? E assim, a temperatura já ficou até aumentando a temperatura, chegando na casa até dos 32, 33 graus em algumas áreas aqui no noroeste de São Paulo, e a umidade também já caindo durante esse período. Muito bem. O Bruno Estelato, lá do Médio Norte, lá de Sorriso, do Médio Norte do Mato Grosso, está dizendo o seguinte: em Sorriso está acontecendo ainda algumas pancadas de chuva, e isso tem favorecido o desenvolvimento do milho. Essas pancadas tendem a continuar, mesmo que em formas de pancadas aí, Heráclio? Ainda assim, essa semana, que é justamente essa parte noroeste do Mato Grosso, oeste de Mato Grosso, então essa área ainda tem se persistido algumas chuvas durante esse período. Pega justamente essa área entre essa parte norte e noroeste de Mato Grosso, então naquela região ali, essa semana ainda deve persistir alguma chuva, principalmente em forma de pancada, a partir da tarde, né, quando intensifica com o aquecimento diurno, com esse ciclo diurno, intensifica aquelas estabilidades ali que entre o Pará, norte de Mato Grosso, oeste de Mato Grosso e se estende ali pelo estado de Rondônia. Então, não se descarta aí, Alex, algumas pancadas de chuvas ao longo da semana, até com algumas trovoadas, não se descarta aí pontualmente, ainda assim, tem previsão dessas pancadas de chuvas ao longo da semana. Muito bom. O Fabiano Paes, que sempre está aqui com a gente. Bom dia, turma boa do Notícias Agrícolas. Bom dia para você também, Fabiano. Queria saber se tem previsão de chuva para Dirceu Arcoverde. Dirceu Arcoverde fica no Piauí e ele quer saber como é que fica a previsão ali para o mês de maio. Olha, Dirceu Arcoverde, então, para o mês de maio ele já marca ali o início do período de chuva também, o final do período chuvoso ali, que fica mais na faixa centro-sul do Piauí. A chuva um pouco mais extrema, mas bem no extremo norte do Piauí durante esse mês de maio. Então, para essa semana, pode ocorrer ainda alguma chuva, mas pancada de chuva muito isolada, né? Nada muito expressivo para essa região do estado do Piauí. Então, a semana que vai ser a semana mais seca, quando a gente observa aqui, para essa semana, você vê que praticamente pouca chuva, né? Aqui é o acumulado até a final de semana, nada muito expressivo aí ao longo desse período, não deve ultrapassar aí os 15, 20 milímetros, pontualmente ali do estado do Piauí, principalmente essa faixa centro-norte. Mas quando vai para o sul do estado do Piauí, sul do estado do Maranhão, as chuvas já ficam bem mais escassas durante esse período. Então, também já vai entrando já no período de estiagem, nessa porção central do Nordeste, sertão nordestino, né? Então, incluindo essa área do colega que está acompanhando aí o Notícias Agrícolas. Muito bom. O Elivaldo Lopes, tem chuva mesmo para a cidade de Correntina, oeste da Bahia? Ele relata aqui que tinha uma previsão para essas chuvas acontecerem a partir do dia 12 em diante, mas ele quer saber se está confirmando isso, se os mapas estão mostrando isso. Correntina, no oeste da Bahia. Aquela região de Correntina, que fica ali próximo, bem na parte bem oeste, mas na parte mais próxima à divisa com o noroeste de Minas Gerais, né? Fica Correntina, Cocos, naquela região ali. Então, é justamente aquela possibilidade entre o final de semana, por exemplo, no final de semana, que pode fazer um ligeiro canal de umidade ali entre Tocantins, o Pará, e chegar até o sul da Bahia, isso devido, na medida que a frente fria ela vai avançando, e esse padrão de vento nas camadas médias da atmosfera, ou seja, ali em torno de 5.000 metros de altitude, pode fazer esse canal de umidade, pode ter sim alguma chuva ali entre o norte de Goiás, essa parte da Bahia, norte de Minas Gerais, mas não é uma chuva duradoura, não é chuva volumosa, tá? Fique bem claro, e se ocorrer, porque como é um período de muita transição, mas existe sim essa possibilidade, essas chuvas, principalmente nessa região aqui
Tanto que nenhum modelo está colocando algo muito expressivo. Mas quando a gente olha aqui, essa área, isso aqui fica bem próximo da Correntina, que é Brumado, ele coloca algumas chuvas entre o dia 13 e o dia 14, mas a partir do dia 12 já começa alguma coisa. Mas a tendência mesmo é de a chuva ficar, não é nada muito expressivo, você vê que, principalmente essa área aqui, esse azul mais claro, né? Então, indica essa possibilidade de alguma chuva no final de semana, mas isso a gente vai acompanhando no decorrer da semana se vai se confirmar, mas fica, como os modelos têm indicado nessa chance, então não se descarta aí, mas não espere grandes volumes, não espere chuvas contínuas, é algo muito pontual e que não são volumes tão significativos. Aliás, você mostrou ali Brumado, é a pergunta do Crislânio Lobo. Ele queria saber a previsão justamente para Brumado no sudoeste baiano. Então, é a mesma condição lá de Correntina. Você vê que Brumado, alguns modelos colocam, né, essa condição de chuva ali entre o dia 12 e o dia 14, mas em termos de volumes, praticamente, os volumes são muito baixos, né? São 10, 12 milímetros ao longo desses 3 dias. Então, não se descarta justamente por conta desse corredorzinho de umidade que ele pode fazer aqui entre o norte, né, e essa região do sul da Bahia, mas é algo passageiro ali, não vai ser nada muito expressivo. Então, Brumado pode também ser contemplado com essas chuvas aí do final de semana. O José Mendes, ele quer saber se chove lá em Ibitiara, na Bahia. Ele diz aqui que a última chuva significativa foi em dezembro do ano passado, Heráclito. Ibitiara tem algumas chuvas ainda nesse mês de maio, né, mas nada muito significativo também, tá? O período chuvoso ela já vai finalizando agora também nesse mês de maio, então o período agora para Ibitiara também pode ocorrer alguma chuva ali ainda esse final de semana, mas nada também muito significativo para esse município. Boa. O Edial está perguntando do sudoeste da Bahia, a gente já falou, tem até uma possibilidade de chuva, mas não é nada significativo. E tem o José Rafael Rigon, ele quer a previsão lá para Maringá, no noroeste do Paraná. Então, para Maringá, que fica ali bem naquela região onde a frente fria está avançando agora, né? Aqui está avançando ali pelo Santa Catarina, Paraná. Então, essas chuvas deverão se concentrar ali em Maringá entre hoje e amanhã ainda, né? Então, até por conta na medida que essa frente ela vai avançando, né? Mas lá, a partir de amanhã ela já começa a deslocar já para a faixa mais a leste. Então, as chuvas ainda devem persistir entre hoje e até amanhã, entre hoje à noite e amanhã, entre o sul de Mato Grosso do Sul, essa parte oeste, sudoeste do Paraná e de Santa Catarina, mas entre hoje e amanhã ainda vai persistindo essas chuvas ali nessa região de Maringá, mas a partir de amanhã já começa, dando espaço também de ser mais seco e frio, né? Então, entre hoje e amanhã ainda tem essa condição de chuva, até com pancadas de chuvas para até pode ocorrer alguns volumes um pouquinho mais significativos, mas a partir de amanhã já começa a diminuir, então vai ser uma semana aí, até o final de semana, com uma condição mais seca naquela região de Maringá. O Messalas Rodrigues, ele quer saber como fica o clima para... Eu não conheço, confesso para você que eu não conheço a cidade. Morro Reuter ou Morro Reuter, lá no Rio Grande do Sul? Bom, eu também não conheço, mas para essa semana, como a gente já viu antes, né? Então, ao longo dessa semana, as chuvas que ocorreram, já ocorreram, pelo menos até hoje, em grande parte do Rio Grande do Sul. Então, a partir de hoje já começa já diminuir, e o destaque para a região sul do país, essa semana justamente a temperatura, né? Porque na medida que a frente fria passou, não tem nada previsto em termos de chuva para essa semana para o Rio Grande do Sul. O destaque é principalmente as temperaturas, né? Então a queda das temperaturas e essa chance de geada em algumas áreas, mas em relação à chuva para essa semana, o Rio Grande do Sul praticamente não deverá ter ao longo pelo menos até o final de semana, Alex. Muito bom. E para finalizar aqui, na Serra Gaúcha, ele acabou de mandar aqui, o Messalas acabou de confirmar que Morro Reuter fica na Serra Gaúcha. Frio, então vai ter frio por lá, né? Frio, principalmente o frio, né? O destaque dessa semana vai ser as baixas temperaturas. Boa. Então, em relação à chuva, principalmente no Rio Grande do Sul, a chance agora já é bem pequena para essa semana. Boa.
Só para finalizar, Josiane Werner, bom dia. Como fica a previsão para o centro do Paraná, região central ali do Paraná? A condição vai ser a mesma aquela de Maringá, ou seja, a chuva deve ficar mais entre hoje e amanhã, né, que a partir de amanhã o sistema já começa a deslocar para o sudeste, né, e leste de São Paulo e Oceano. Então, entre hoje e amanhã ainda tem aquela chuva em áreas do Paraná, dessa porção central, as chuvas aí em forma de pancadas, porque a temperatura está alta, e na medida que vem essa massa mais fria e seca, né, e essas instabilidades somadas ao calor e essa umidade a área mais instável, né, que avança ali pelo Mato Grosso do Sul e Paraná. Então, esse choque, né, essa combinação, ela intensifica essa nebulosidade e as chuvas, aí pode vir aquelas chuvas em forma de pancadas, com trovoadas, mas deve ficar entre hoje e amanhã. A partir de amanhã já começa já ficar mais seco e as temperaturas também já começam a ter um ligeiro declínio naquela região do Paraná. Boa. Pessoal do YouTube, obrigado pela participação. Desculpe. Obrigado pela participação, pelas perguntas, pela interação aqui com a gente. Por favor, se inscrevam no canal, por favor, deixem o seu like e não esqueçam de acionar o sininho para que da próxima vez que o Heráclio estiver aqui com a gente, sua pergunta possa ser divulgada e lida aqui e, obviamente, respondida pelo Heráclio. Meu amigo Heráclio, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente mais uma vez, trazendo informações e atualizando a situação de clima e tempo. Volte sempre, Heráclio. Ok, Alex, muito obrigado a você também. É sempre um prazer participar do Notícias Agrícolas, a todos que acompanham Notícias Agrícolas, e dizer que mais informações também poderão ser obtidas, Alex, aqui pelo portal do INMET, que é portal.inmet.gov.br, pelos nossos canais de telefone, né, que é o código de área 61, Brasília, 2102-4700, e também nas nossas redes sociais, né, tanto no Twitter, no YouTube e também no Instagram. Boa. Reforçando então, 61, código de área 2102-4700, ou pela própria página ali de internet do INMET, que é bastante fácil de navegar, tem bastante informação ali, e você consegue, inclusive, ali para o seu município, ter mais detalhes do que vai acontecer nos próximos dias, enfim, muita informação boa. Meu amigo, obrigado, volte sempre, tá? Até a próxima então, Alex. Até a próxima. Heráclio Alves, meteorologista do INMET, Instituto Nacional de Meteorologia, aqui com a gente, trazendo as informações de clima e tempo. Na sequência tem Mercado do Boi. Continue com a gente. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, @Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, @Norteagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.